querido, vamos ouvir agora uma porção da sua palavra. Pedimos, papai, que o Senhor abra, Senhor, as portas dos céus, derrame sobre nós, Senhor, uma fração da sua grandiosa palavra. Sejamos nós assim limpos pela palavra, Senhor. Abra nosso entendimento, nos dê sabedoria, que a gente possa assimilar e aplicar tudo aquilo, Senhor, que for de bom grado a Ti. Visite-nos e capacite-nos, papai querido, e que possamos assim discernir o que provém de Ti. E que possamos crescer e evoluir, buscando o Seu reino e a Sua justiça. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Como já foi declarado pelo nosso irmão, evangelista Rodrigo, nosso pastor presidente está ausente. Vou achar o... Nosso pastor presidente não está presente. Ele tem um compromisso, na convenção lá no Rio de Janeiro, e pediu para que eu trouxesse então a palavra no dia de hoje. Nós temos no mês de maio, se eu conseguir abrir minha Bíblia, uma série de estudos atinentes à metáfora de João 15. João 15, Jesus apresenta um grandioso ensinamento para nós, e ele o faz por metáfora. Jesus é maravilhoso, maravilhosíssimo, e sabedor de todas as coisas. Tudo que Cristo fez foi sobre extrema excelência, excelente em tudo. Mesmo o mais incrédulo sabe que Cristo Jesus foi um grandioso mestre, uma pessoa com muita sabedoria. Mesmo aquele que não crê em Cristo como Messias, curva ao seu conhecimento, à sua sabedoria. Tanto que a história é contada em antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo os ímpios contam o tempo, o Cronos, após antes de Cristo. Cristo, então, em alguns dos seus ensinamentos, o faz por metáforas e por parábolas, para que possa... Não deu certo. Para que possa ser bem compreendido. Ele usa metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem, um meio de comparação, atribuindo características de um elemento ao outro, com o objetivo de transmitir uma mensagem de forma mais vívida, mais expressiva. O que você quer dizer? Jesus Cristo usa aquilo que está no dia a dia das pessoas para nos trazer um grandioso ensinamento das questões espirituais, das questões do Pai, das questões do reino. Cristo Jesus, para ser maior compreendido, ele se rebaixa, ele se humilha, ele fala como tem que ser falado para que as pessoas entendam, mesmo ele sabendo um grande intelecto, tratar em várias de suas línguas. Então a metáfora é isso, ele usa um elemento do dia a dia da pessoa para que possa trazer um ensinamento maior, um ensinamento espiritual. Metáfora. A série de estudos do mês de maio vai tratar sobre metáfora de João 15. E hoje, especialmente, as lições da videira. O nosso texto áureo, o texto de referência, está em João 15, de 1 a 8. E foi feita a leitura oficial, e aconselho que os irmãos acompanhem na palavra do Senhor. Amém? As lições.
apresentando uma série de estudos aos seus discípulos de como deveria ser o dia a dia deles após Cristo Jesus subir aos céus. Então, esta passagem é uma lição de Cristo aos discípulos, aos cristãos, ou seja, para nós, não é? Cristo fala aos ímpios algumas vezes, mas aqui ele fala diretamente aos cristãos, aqueles que são seus seguidores, que têm a noção do credo, que ouvem então o batismo de arrependimento. E agora começou uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Jesus nos apresenta uma profunda poesia, um profundo ensinamento para os nossos corações, daquilo que devemos ser, para que possamos atingir o nosso objetivo. Porque Cristo Jesus está nos céus. Agora, para que a gente possa atingir esse objetivo, precisamos cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso ministério. Então Jesus, em João 15, de 1 a 8, nos convida. Na verdade, é um convite para uma vida transformada, o convite para uma vida com propósito, para que a gente tenha um propósito em nossas vidas. É um convite à parábola da videira verdadeira, um convite, um propósito em nossas vidas. Quando nós falamos da videira, e eu comentei sobre o conhecimento de algo que é utilizado pelo Mestre Jesus para uma maior compreensão, tratamos aqui da videira, e a videira é posta na palavra do Senhor em 3 momentos, tá? Há 3 passagens que falam sobre a videira. Nós temos a videira do passado, a videira do futuro e a videira do presente. 3 videiras, Hélio? Sim. No passado, a metáfora da videira era sobre o povo de Israel. Isaías 5 fala sobre a videira do passado, que era a nação de Israel com um propósito nessa terra. Mostrar ao mundo como era ter um rei divino. Mostrar ao mundo como era seguir os propósitos do grande eu sou. A videira do passado era essa nação escolhida, esse povo chamado israelita. Isaías 5 fala da videira do passado. Nós temos também a videira do futuro, a videira que irá acontecer. A chamada videira da terra está em Apocalipse 14, de 14 a 20. Apocalipse 14, de 14 a 20, trata da vítima. A vítima é a colheita dos frutos da videira. Na vítima, na colheita de Apocalipse 14, ela trata de um momento onde os frutos já estão prontos e Jesus Cristo, o Rei dos Reis, já glorificado, já todo poderoso, não é mais aquele coitadinho que a gente chora, fala, nossa, coitado de Jesus, tudo ensanguentado, tudo doloroso, tudo dolorido, coitado. Agora esse de Apocalipse é um Superman, é o Super Jesus que virá. Apocalipse 14, 14 a 20, então trata dessa videira do futuro, onde Jesus Cristo irá passar a foice. É isso mesmo, é esse. Pega a foice, Jesus pega a foice e passa a foice. E recolhe os frutos bons da videira. Depois desse ato de Jesus recolher os frutos bons da videira,
um anjo desce e acaba com tudo. É uma alusão aos ímpios. Depois da colheita de Cristo, as uvas que restaram são uvas estragadas. São os ímpios que serão espremidos, pisados, e o seu sangue será derramado. A videira do futuro, céus aos salvos e fogo consumidor aos ímpios. Mas nós temos também a videira do presente, que é a chamada videira verdadeira. Mas Jesus morreu há 2000 anos atrás, a videira é do presente? É, porque a videira está em pé, como Cristo está em pé, como o seu plano está em pé, o plano da salvação da humanidade. Então Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, não só naquele momento, mas se estendendo à dispensação da graça. Enquanto a dispensação da graça estiver ativa, a videira está ativa. Cristo Jesus ativo, o seu Santo Espírito também. A videira verdadeira é a videira original, não é aquela falsa. A videira verdadeira é o Messias, que cumpriu o seu plano e pôs em pé a dispensação da graça. A videira original, capaz de produzir frutos, e frutos que permanecem. É a videira que produz o fruto, e não o galho, não a vara. No Novo Testamento, Jesus Cristo é a videira verdadeira. Nós, crentes, somos os ramos ligados à videira. Em outras versões chama de vara. Nós somos as varas que extraem vida e força da videira. É a videira quem tem vida e força. A vara enxertada extrai dela vida e força por meio desta seiva que passa e dá esta energia. Os ramos, as varas que estiverem unidas à videira são sustentadas pela videira. A videira traz sustento, nutre e nos dá vida, vida espiritual, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira, logo ele é a vida. O Pai é o viticultor. Pode pôr para mim João 15:1, por favor? Na tela, João 15:1, deixa claro. O Pai é o lavrador. Eu sou a videira, Jesus, e Deus é o lavrador da videira. O Pai é o lavrador, comparado ao proprietário da vinha, que cuida pessoalmente da videira. É o Pai quem realiza a poda, é o Pai que limpa, certo? Cristo Jesus nos liga e o Deus nos limpa, e o Pai nos limpa. É Deus quem ara os nossos corações, quem espalha a semente do presente divino, que é a salvação. É o Pai quem nos dá a chuva do Espírito Santo, para que possa estar conosco na nossa caminhada, na nossa jornada, o Espírito Santo de Deus. O enxerto dos ramos na videira traz uma imagem poderosa, uma conexão de vida, uma conexão vital entre a videira e os ramos, e as varas entre os cristãos e Jesus Cristo. Quando nós tratamos da videira, tratamos desse serviço, desse trabalho, da videira, matéria humana, que produz um fruto chamado uva. Há todo um trabalho. E na relação cristã entre nós e Jesus Cristo,
também não é diferente. A primeira etapa é a preparação. Há necessidade de uma preparação para que essa vara, para que esse ramo seja usado. Não é pego qualquer pedaço lá de madeira e enxertado na videira e pronto. Só porque está enxertado vai dar fruto. Não é assim que o Pai faz. Deus prepara a vara. Deus prepara o ramo antes de enxertá-lo. E assim também acontece conosco. Nós precisamos entender que para sermos enxertados e recebermos a seiva, há a necessidade de uma preparação. Essa preparação envolve sermos de fato verdadeiros cristãos, para que a gente possa ser usado por Deus. Há necessidade de uma preparação, e essa preparação passa pelo arrependimento, passa pela fé, porque sem fé ninguém verá o Senhor. Essa preparação passa por uma disposição de servirmos a Deus, uma disposição de darmos frutos. Serão ligados na videira e nela permanecerão aqueles que darão frutos. Então a pergunta é: estamos dispostos a dar frutos? Estamos dispostos a renunciar o eu para que Cristo viva em mim? Estamos dispostos ao arrependimento? À fé? Se a resposta for sim, diga: eis-me aqui, Senhor. Peço que me ligue à videira verdadeira, para que eu possa extrair toda a fonte de vida, de energia, de provisão e de proteção da videira. Eis-me aqui, Senhor. A preparação para isso. Depois há uma seleção. Uma seleção daquelas varas e ramos que serão ligadas à videira. Esta seleção não é feita pela vara. Não é a vara que escolhe. Quem escolhe é Deus. Deus é quem nos escolheu. Nós não somos melhor do que ninguém. Somos escolhidos pelo Pai, preparados pelo Pai, instruídos pelo Pai, para que a gente possa ser ligado à videira e possa dar frutos. Mas há uma etapa chamada de seleção. Esta seleção é feita por Deus, para que a sua obra se cumpra na terra, e assim tenham frutos, e frutos carnudos. Para que a gente possa fazer parte do corpo de Cristo, somos recrutados por Deus. É o Pai que nos escolhe, não somos nós que escolhemos Ele. Ou seja, não somos melhor do que nenhum ímpio, irmão. Somos pecadores, não há um justo nenhum sequer, e se estamos aqui, foi porque Deus determinou que estivéssemos aqui. Não somos melhor do que ninguém. Não há mérito nenhum nisso. É a graça, o favor e a misericórdia. Depois da seleção, há necessidade de criarmos um contato. Uma fonte de contato entre a videira e a vara, para que essa seiva, essa energia possa fluir. E assim esse viticultor, ele no ramo e no galho, ele prepara esse ramo e galho para que tenha o máximo de contato possível com a videira, para que haja um enxerto com propósito e um enxerto que de fato vingue de fruto. Há a necessidade de termos esse contato. Então, nós precisamos ter contato com Cristo Jesus. Este contato que vai fazer com que essa energia espiritual chegue até
nós. Se não tiver o contato do ramo com a videira, não vinga, seca. E o que seca é lançado fora, jogado no fogo consumidor. É inferno. Mas aquele que vinga, o ramo que vinga, a vara que vinga, dá fruto. Mas para vingar, para dar fruto, precisa do contato. Aqui exponho a necessidade de criarmos um contato com Cristo Jesus. E como temos contato com Cristo Jesus? Tem até um louvor que diz: guarda o contato com o teu Salvador, não é? A videira e os ramos. Como guardamos o contato com Deus? Por meio de Cristo Jesus que nos limpa. Oração, consagração, jejum, vigiar e orar. Guardamos o contato quando nos consagramos, quando renunciamos o egoísmo, renunciamos a autossuficiência, quando não aceitamos o pecado em nós, apesar de sermos pecadores. Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Então há necessidade do ramo e da vara guardar o contato com a videira. Guarde o contato com seu Salvador, para que possa fluir essa energia, esta seiva até cada um de vocês. Porque se nós perdermos o contato, lemos João 15, 1-8, que aquele que não dá fruto é cortado. Precisamos manter o contato, seguir em contato. Depois, há o enxerto em si. O enxerto em si que passa, então, esta seiva, essa energia, a ser encaminhada da videira para os ramos, para as varas. Quando somos enxertados em Cristo através da fé, somos unidos a Ele de forma espiritual. Sua vida espiritual se torna interligada com a vida de Cristo, recebendo dele vida e nutrição. O enxerto nos liga a Cristo Jesus, que é a videira. Uma ligação plena, uma ligação que agora já não sabemos mais quem éramos, porque somos transformados em novas criaturas. A ligação faz com que nós sejamos Cristo. Nós precisamos ser uma figura de Cristo aqui na terra. Precisamos ser um exemplo de Cristo aqui. Esta ligação, essa energia, este enxerto, faz com que a gente receba de Cristo essa interligação. Amém? Próxima etapa é a concretização do enxerto por meio de uma cicatrização. A cicatrização da vara na videira faz com que tudo seja um só. E se puxar, já não vai mais sair certinho, vai sair em pedaços. Porque essa ligação faz com que sejamos tudo um só. Você e Cristo. Há uma etapa chamada cicatrização. E quem olha agora para a videira, não vai falar, puxa, isso aqui é uma coisa, e isso aqui é outra coisa. Não, é tudo uma árvore só. A videira e o ramo é tudo um só, irmão. A questão agora é, temos sido um só? Temos sido Cristo Jesus? Porque o ramo ligado, cicatrizado, passa a ser um só. Não é? A cor fica igual, o jeito fica igual, fica tudo igual. É tudo do Senhor. Tudo nação santa. Tudo raça eleita. Tudo sacerdócio real. É tudo do céu.
Não somos mais da terra. A palavra diz que nós somos estrangeiros, forasteiros, peregrinos. Ou seja, agora somos espiritual. Não somos mais carnal. Agora nós somos a videira. Não produzindo em nós mesmos a energia, mas fazemos parte dela. Agora eu sou de Cristo. Eu faço parte do reino. E quem recebe o reino? Os filhos. E quem são os filhos? Aqueles que receberem a Jesus. Cidadania celestial. Não é? Somos agora a videira. Nós somos a videira. Na função de ramo, de vara, de galho. A videira verdadeira e a cicatrização. Agora é uma coisa só. O crescimento espiritual vem pela seiva. A maturidade vem pela seiva. Quando eu falo em olhar e ser uma coisa só, é que nós passamos o estágio do menino, que precisa daquele leitinho. Agora não somos mais meninos. Aqui somos obreiros do Senhor. Estamos aqui num culto de ensino aos obreiros. Aqui agora é maturidade. Aqui agora é soldado de Cristo. Ele é o nosso general. A videira é um organismo vivo que tem vida nela mesma. A videira tem vida nela mesma. Sabe o que significa isso? Que Jesus não precisa de ninguém. Jesus não precisa de nós. Vou lá porque Jesus precisa de mim. Não, nós é que precisamos dele. A videira tem vida nela mesma. Isso é chamado autossuficiência. Cristo é autossuficiente nele mesmo, irmão. E nós necessitamos de Cristo para que recebamos dele vida e vida em abundância. Não é? De onde você tirou isso, Hélio? Eu tirei isso de João 5,26. João 5,26 diz: porque como o Pai tem vida em si mesmo, Deus também. Primogênito do Pai. Ter vida em si mesmo. Olha como termina. O Filho ter vida em si mesmo. É autossuficiente, Jesus. Não precisa de nós, não. Nós é que precisamos dele. Jesus já subiu. Já está à direita do Pai. Intercedendo por nós. É o que diz a palavra. Amém? E Deus é fiel à palavra. Temos aqui uma profunda relação entre o Pai e o Filho. Ambos com vida nele, demonstrando a divindade de Jesus. Vencida a etapa de videira, ela mesma. Tudo no inferno, mas não para. Olha o que diz João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. A Bíblia é maravilhosa, né? Não tem erro, irmão. Pode procurar, fica à vontade, lê bastante a Bíblia. Procura eu lá, lê bastante. Não tem erro. Uma passagem testifica da outra passagem. Uma passagem confirma a outra passagem. E agora nós vemos que nós viveremos. Não passará pelo dano da segunda morte. Não. Aqueles que estão com Cristo terão vida eterna. Não é? Não tem o dano da segunda morte. E diz assim, olha, termina assim: assim quem de mim se alimenta, o galho ligado na videira, também viverá. Mas não com autossuficiência. Viverá
por mim. Nós temos vida, e vida eterna, por Cristo Jesus, mediante o arrependimento e a fé. Viverá por mim a coroa da vida. Essa é a dispensação da graça, a salvação pela fé. Jesus Cristo tem nele mesmo o alto poder, a autossuficiência da vida, e está nos dando um presente. Um presente. Você pode usar se você quiser. Se você não usar, o problema é seu. Mas o presente é vida. Quer vida? Arrependimento e fé. Quer vida? Una-se à videira verdadeira e terás a vida eterna. Jesus Cristo, aquele que nos dá a vida, que nos sustenta. E agora passamos a viver nele e por ele, o que é diferente. Vivemos nele e por ele. Vivemos nele porque é ele que nos dá vida, e vivemos por ele porque agora a vida que eu vivo já não vivo mais eu, mas a vida que Cristo vive em mim. Esse é o ramo que o Pai Deus viticultor cuida, tira os brotinhos e prepara. Esse é o ramo, esta é a vara. Sem nada podeis fazer. João 15:5 da leitura oficial. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, nada. Com Cristo, fruto. Com Cristo, vida. Fruto que permanece. Permanecer nele, para que nós possamos ter vida, para que possamos dar frutos, e frutos abundantes. Darmos frutos. Sem Jesus, não damos fruto. Sem Jesus, nós não fazemos nada. Devemos produzir frutos. João 15:16. Pode pôr para mim? João 15:16. João 15:16. Não me escolhestes vós a mim. Não fomos nós que escolhemos. Foi ele que nos escolheu. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei embaixador de Cristo. Foram nomeados embaixadores de Cristo. Vos nomeei para que vades e dei fruto, e vosso fruto permaneça. O fruto precisa permanecer. Tem que falar de Jesus e discipular. Mostrar as boas novas de Cristo Jesus. O Evangelho. As boas novas é o Evangelho. Dê fruto e o fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então, para que a gente possa dar fruto, para que esses frutos permaneçam, e que assim, a fim de que tudo quanto em meu Pai pedirdes, ele vô-lo conceda. Aqui você fala, caramba, então agora tudo que eu pedi para Deus, Deus vai me dar. Precisa de uma sabedoria aqui. Precisa de uma situação aqui. Porque aqui a nossa igreja é uma igreja séria, que expõe a palavra do Senhor. A palavra fala, então tudo que pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda em meu nome. Por quê? Porque como eu já falei, agora nós somos uma videira. Agora o galho e a base é tudo uma coisa só. Quando o galho e a base é uma coisa só, agora Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu vou ter a sabedoria para entender que as coisas do mundo são vãs. As coisas do mundo passam e não servem para nada. Mas as coisas do Pai permanecem. Então, como nós temos uma vida transformada, como nós agora somos um com a videira, não vamos mais pedir besteira, não vamos mais pedir bobagem, não vamos mais pedir as coisas que não nos levam para o céu.
Porque agora nós somos transformados. Então tudo o que você pedir, você vai pedir ligado com Cristo, para as coisas de Cristo, para o reino de Cristo. E aí o Pai lhe concede. Porque o pedido vai mudar. Por que o pedido vai mudar? Porque você vai mudar. Por que você vai mudar? Porque houve o Espírito Santo transformando o seu interior. Nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. As lições da poda da videira. A videira é podada pelo Pai. Deus poda a videira. O podar aqui é tratar do ramo. O podar aqui não é tirar o ramo fora, tá? Podar aqui é tratar a árvore. Cuidar dela. Certo? O Pai cuida da árvore. E nos ramos ele tira os brotozinhos que querem sair. Ele tira a sujeira do mundo. Ele tira coisas que poderiam absorver energia. Porque se coisas absorverem a sua energia, você não vai ter a energia necessária para produzir frutos carnudos. Então por que Deus trata conosco? Para que a gente volte os nossos corações, coração é sentimento, as nossas mentes, pensamento, nas coisas de Deus. É isso que o viticultor quer de nós. Então ele nos poda para que a gente possa ter energia para o que de fato importa. Porque se não tirar os brotinhos, nós vamos começar a pensar nas coisas do mundo, vamos começar a pensar no estômago, vamos começar a pensar na beleza física, e tudo isso é vão, tudo isso vai embora. Então o Pai poda, cuida dos galhos, para que a energia seja usada para o que de fato importa. Produzir frutos, frutos que permaneçam. E em consequência disso, irmos para o céu. João 15:2. Toda a vara em mim que não dá fruto, essa não é podada, não é tratada, ela é tirada. Não deu fruto, é tirada. E limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para dar mais fruto. Para que o reino de Deus seja apregoado, seja glorificado e nós sermos usados por Deus. A vara precisa ser podada, retirar os obstáculos para que a gente possa crescer. Assim como o jardineiro poda uma videira para que ela possa crescer e frutificar, Deus nos poda para remover tudo aquilo que nos impeça, que nos impede, tudo aquilo que impeça o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade espiritual. Falamos da videira e os seus ramos. O lavrador limpa, o lavrador tira o excesso, ele tira os brotozinhos que não vai dar certo, para não retirar a energia. E é importante que o galho em si, dele mesmo, de nada serve, se não tiver ligado à videira. Nós, se não tivermos ligados na videira, de nada servimos. Nada é mérito nosso. Nada é mérito nosso. As informações, as realizações, tudo aquilo que temos ao longo da nossa vida, não é fruto. Não é. Tudo isso vai embora. O que importa é que Cristo cresça e eu diminua. Que Ele cresça. E que a palavra seja apregoada. Porque esse é nosso papel. Nós viemos aqui para glorificarmos a Deus. É o nosso papel. Dar fruto e glorificar a Deus. É um longo processo, mas os frutos vêm pela energia da seiva da videira. É a videira que faz com que o ramo receba o fruto. Por que precisamos podar ou ser podados? A poda da ambição individual. Não podemos ter ambição. Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos, que se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
precisamos da renúncia. A renúncia é uma poda. Abandonar o egoísmo. Abandonar a autossuficiência. O chamado sucesso. Buscarmos ser embaixadores de Cristo. Somos convidados a recebermos um novo coração. Sair o coração de pedra e entrar um coração de carne. Um novo coração recebi do Pai. Neste reino que é chamado de reino invertido. Então, quanto mais nós estivermos próximos do Pai, mais precisamos entender que temos que servir. Porque o reino invertido, inaugurado por Cristo, mudou a ordem natural das coisas. No reino invertido, o maior serve o menor. Jesus não lavou o pé dos discípulos lá? Jesus foi o maior exemplo de servo. Curou, curou, curou e curou. Expulsou demônios, expulsou. O maior servo. Nem casa não tinha, coitado. Tinha casa própria, Jesus? Tinha. Não tinha casa própria, tinha. Não, vou esperar minha casinha própria lá. Jesus não tinha casa própria. Um grande servo do Pai, não é? Esse reino invertido, sem ambições, sem autossuficiência, servindo ao Todo-Poderoso. Precisamos entender que a vara, para que dê fruto, tem que abandonar algumas coisas. Abandonar esses brotinhos. Sermos gratos. Agradecermos a Deus por tudo. Tudo que Ele fez por nós, irmão, nos constrange. Somos constrangidos a fazer algo pelo Pai. Porque o que Ele fez por mim é imensurável. Isso nos constrange a buscarmos, estarmos ligados com o Pai. A esse enxerto, certo? A esse contato com o Pai. Vamos abandonar essas coisas. E no mundo celestial, nessa conexão com Deus, não tem apatia. Nós somos recrutados para a obra, não é para aposentadoria. Recebeu a Cristo, posso me aposentar, agora só esperar. Não, é o contrário. Quando nós recebemos a Cristo, somos soldado. E o soldado não tem negócio de ficar em casa, não. O soldado vai para a guerra, para a batalha, não é? Porque vivemos em guerra, ou não? Diz a palavra, estamos em guerra. Nossa guerra não é contra a carne, contra as hostes espirituais da maldade, mas nós estamos em guerra. Então, recebendo Jesus Cristo, não tem apatia, é ação, não é? É agir, permitir que a seiva nos dê energia, que o Espírito Santo de Deus nos convença, nos instrua, mas dizendo: eis-me aqui, Senhor, o que eu posso fazer para contribuir para a vida do outro? É o amor, não é? Vivemos em amor, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É vida e amor. Vida e amor a Deus, a família, a igreja, mas também ao mundo. Não aceitando o mundo, mas amando o mundo. Como eu amo o mundo? Apresentando o que tem de melhor. E o que tem de melhor? A vida eterna. Quando você faz isso, você ama o mundo, não aceitando a situação atual do mundo, não é? Deus abomina o pecado, mas ama o pecador arrependido, não é? Sim. A apatia vem quando descuidamos de uma vida devocional, descuidamos da oração. A apatia vem quando cresce o descaso com a igreja. Apatia. Mas nós buscamos esse contato. Buscamos esse enxerto. Para que a seiva nos dê vida. E vida em abundância.
Precisamos dessa conexão tão grande que é a cicatrização, para que a gente se pareça a cada dia mais e mais com Cristo. Eu concluo dizendo: busquem, irmãos, a cicatrização, para que essa seiva passe e que você seja uma vara que dê frutos, e que esses frutos permaneçam. E na cicatrização há essa simbiose, essa união tão grande que já não dá mais para saber. É tudo uma coisa só. Que coisa só? O reino de Deus e a sua justiça. Que coisa só? Jesus Cristo, o nosso mestre. Não somos discípulos. O discípulo se parece com o mestre. Que sejamos assim ligados a Cristo Jesus, a videira verdadeira, e Ele possa nos moldar e nos capacitar a viver vidas que refletem a beleza e a plenitude da nossa conexão com a videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade.